Olá, bom dia. O Popular dá sequência hoje à série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Goiânia. Eu e André Bahia vamos falar hoje com a candidata do PT, Adriana Corsi. Bom dia, candidata. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Fabiana. Bom dia, André. E um bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente oportunidade para nós. Eu é que agradeço. Candidata, a gente teve ontem o final do julgamento da presidente Dilma, ex-presidente Dilma Rousseff. O impeachment dela foi confirmado com uma votação grande, 61-20. Qual que é a sua avaliação a respeito desse processo e qual que é o futuro do PT a partir de agora, diante dessa crise? Bom, para mim, para nós do Partido dos Trabalhadores, e eu acredito para uma grande parte dos 54 milhões de eleitores que elegeram a presidenta Dilma na última eleição, é um momento lamentável, um momento triste, não para o nosso partido, mas para a democracia brasileira, uma vez que uma presidenta que foi eleita democraticamente e que não cometeu crime de responsabilidade, foi retirada do poder e da presidência da República. É claro que nós sabemos, e eu como jurista, como advogada, delegada, sei muito bem que existe o impeachment na nossa legislação, mas ele supõe o crime de responsabilidade, que é o crime doloso, proposital, e isso não aconteceu, inclusive foi reconhecido por vários dos senadores, e inclusive em entrevista após o impeachment. Eu acredito que nós precisamos avançar na democracia brasileira, nós precisamos aprofundar a nossa democracia, nós precisamos buscar uma política mais transparente, mais sincera, mais próxima das pessoas e, claro, combater a corrupção em todos os partidos. Eu acredito que a questão da corrupção é muito grave hoje no país, em nossa cidade, no estado de Goiás, e nós precisamos combater. E todos os partidos, todos os líderes políticos têm que ter esse compromisso de buscar uma política mais transparente e mais sincera com as pessoas. Candidata, entre as propostas da senhora do plano de governo, a senhora propõe na área de segurança algumas medidas que a senhora propôs quando era secretária de defesa do município. Eu queria saber, naquele momento, a senhora propõe agora o monitoramento, a senhora propõe também a questão de políticas públicas para o combate a drogas. Naquele momento, a senhora não conseguiu implementar essas medidas. O que agora vai ser diferente? Por que a senhora não conseguiu? O que vai ser diferente para que a senhora possa, nesse momento, se eleita, implementar essas medidas? Bom, André, primeiro eu gostaria de dizer que todas as políticas públicas, tanto na área de saúde, segurança, educação, elas são de médio e longo prazo. Um grande erro que acontece, por exemplo, na área de segurança é supor que as políticas públicas vão dar resultados sempre dentro de um mandato. Então, os gestores, às vezes, tomam medidas e ações que só podem ter resultados imediatos e isso não acontece. As medidas têm que ser tomadas e elas vão acontecendo, são processos. Como chefe da Polícia Civil, eu tive várias ações e projetos que, por exemplo, estão tendo resultado agora, como novas viaturas, licitações, como medidas tecnológicas de avanço na tecnologia, como, por exemplo, a primeira Escola Superior da Polícia Civil, que eu tenho muito orgulho de ter participado da história e que foi inaugurada só no ano passado, mais de 2 anos depois, porque são ações que vão acontecendo com o passar do tempo. Como secretário de Defesa Social, nós iniciamos uma série de processos que estão acontecendo agora. Por exemplo, nós elaboramos um projeto chamado Goiânia Mais Segura, que diz respeito à segurança comunitária, a partir de um trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Esse recurso federal do projeto Goiânia Mais Segura chegou este ano, no meio do ano, e a primeira experiência aconteceu na região leste de Goiânia. Por quê? Porque o Jardim Novo Mundo, na região leste, no ano passado, foi o bairro que teve mais homicídios da nossa cidade. E nós, com o trabalho Goiânia Mais Segura, a Guarda Civil Metropolitana, conseguiu 26 dias sem nenhum homicídio no bairro Jardim Novo Mundo, e a região leste teve uma diminuição de cerca de 70% da criminalidade violenta. E esse programa se inicia hoje no Jardim do Cerrado, mais uma experiência. Então, esse projeto só pode ser realmente colocado em prática porque também chegaram as novas viaturas da Guarda Civil Metropolitana, que foram projeto federal de quando eu fui secretária. Nós tivemos também agora a entrega de 1.000 armas para a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, também
resultado de projetos que nós fizemos quando secretária de Defesa Social. E hoje o trabalho que a Guarda realiza, principalmente nesse sentido de segurança comunitária, ele é resultado de uma elaboração, de uma capacitação que foi feita a partir do nosso trabalho e da vinda do comandante atual, que nós é quem indicamos quando secretário. Então, tudo tem o tempo para acontecer, mas nós precisamos ter atitudes para que as coisas aconteçam e se transformem. Então, uma administração que se inicia em 2017, ela precisa pensar que hoje uma das maiores angústias da população de Goiânia é a questão da segurança. E o município pode contribuir muito, não só, e você deve ter visto, André, no nosso projeto, no aspecto realmente da Guarda Civil Metropolitana, mas principalmente de políticas de prevenção, com uma prevenção diretamente relacionada ao uso de entorpecentes e ao envolvimento dos adolescentes com a violência, mas também através de políticas relacionadas ao esporte e à cultura na vida das nossas crianças e adolescentes. Então, na gestão passada, por exemplo, quando ela se inicia, essa preocupação da segurança, ela não era a principal. Tanto é que nós não tínhamos essa realidade de 4 profissionais da segurança pública participando diretamente das chapas majoritárias na cidade. Então, essa situação é um reflexo de uma nova prioridade que surge nos últimos 2 anos, em especial com o aumento da criminalidade violenta e do número de homicídios, não só na cidade de Goiânia, mas também no estado de Goiás. Mas, candidato, para contribuir com esse setor, o município vai depender sempre de recursos federais ou vai ter condições também de reservar algum recurso diante das dificuldades financeiras e de outras prioridades que o município tem para essa área? Olha, nós temos, eu gostaria de dizer aqui, 2 aspectos principais no que diz respeito a isso. Quanto à questão da prevenção, a administração municipal ela já possui os equipamentos, né? Nós já temos os CREAs, os CRAS, nós já temos os profissionais. O que necessita mesmo é um foco, uma prioridade. Nós temos, inclusive, as parcerias com as entidades que já trabalham e se dedicam a essa missão, não só de prevenção ao uso de drogas, mas também de recuperação das pessoas que são viciadas, como as entidades filantrópicas e os setores religiosos, que fazem um trabalho muito forte em Goiânia e que eu tenho uma relação também muito profunda, principalmente desde o meu trabalho como delegada de proteção à criança e adolescente. Na questão da guarda, por exemplo, eu falei de recursos federais porque eles são de grande monta, uma vez que a Secretaria Nacional de Segurança Pública havia aberto naquela época, em razão de uma nova legislação da Guarda Civil Metropolitana, a Lei 13.022, que trouxe novas atribuições e ampliou, né, a possibilidade de atuação da Guarda, abriu toda uma linha de recursos federais. Mas, por exemplo, em Goiânia, o fato de dobrar o salário da Guarda Civil Metropolitana e de todo o novo fardamento e de parte dessas viaturas, todas foram realizadas com recursos próprios. Então, nós precisamos ter recursos da administração, nós precisamos ter recursos federais, sim, porque existem diversos projetos que podem ser buscados, e isso está acontecendo em todo o país. Existe, por exemplo, uma cidade que também é administrada pelo Partido dos Trabalhadores, chamada Canoas, que hoje é referência em segurança municipal, investindo com apoio do então governo federal, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas também com o investimento do município e com parcerias com o setor empresarial, com entidades da cidade, diminuir em 80% a criminalidade violenta, principalmente focando em segurança comunitária e na prevenção com políticas públicas voltadas à família, criança e adolescente. Um trabalho que a gente tem conhecido e que a gente quer também aprofundar aqui na cidade de Goiânia, uma vez que já iniciamos. Candidata, no plano da senhora também prevê a construção de maternidades, construção de hospital pediátrico, construção de CIMEIs, construção de mais escolas para poder implantar a escola de tempo integral. Considerando que a situação dos municípios, né, no Brasil, e a senhora propõe como recursos próprios do governo federal. Tudo isso vai depender de recursos. Como que fica a ideia de propor na dependência de ter ou não os recursos para depois cumprir essa Andréia, sobre a questão das escolas, Goiânia vive hoje, na área de educação, um grande problema, que é a falta de vagas, em especial na educação infantil, né, na educação
das crianças até 3 anos, que na verdade são CMEIs, não são escolas, né? Não são creches também, como alguns candidatos têm colocado. Hoje nós trabalhamos com o conceito de CMEI, que é muito mais completo e tem um projeto pedagógico para as crianças, para essa fase de desenvolvimento. Então, em Goiânia, no registro do Poder Público Municipal, são 5.200 vagas, mas os conselhos tutelares têm nos colocado que essa necessidade é ainda maior, que existem pessoas que ainda não se registraram no município, não pediram as vagas, mas que necessitam. Então, essa tem que ser uma prioridade. Existe recurso federal direcionado para isso, tanto é que os CMEIs têm sido construídos em todo o país. E em Goiânia, na última gestão, foram criadas 13.000 vagas. Nós precisamos, nessa nova gestão, pelo menos, no mínimo, as 5.200 vagas que estão registradas. Esse tem que ser um objetivo, existe recurso para isso, que já está direcionado para a construção de CMEIs, não só para Goiânia, para todo o país. Isso foi definido, né, anteriormente na Lei de Diretrizes e Bases. Agora, a questão da saúde, em Goiânia, nós precisamos ter, por um lado, uma questão de olhar. Por exemplo, eu acredito que nós precisamos focar em Goiânia na saúde preventiva, nós precisamos investir na saúde preventiva enquanto conceito de saúde. E isso passa pela valorização do servidor, do diálogo com o servidor. Eu, como servidora pública e como gestora também, que trabalhei com servidores públicos da minha instituição, inclusive num momento de grande crise, como foi acompanhado por vocês aqui, eu estive aqui falando sobre a greve dos policiais quando fui chefe da polícia, mas que nós precisamos valorizar e ter muito diálogo com o servidor. Nós precisamos investir no estratégia de saúde da família, que é preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde como a grande forma de prevenção, de se evitar as enfermidades maiores na nossa cidade. E o nosso projeto, ele prevê, né, o término da maternidade da região oeste, caso não seja entregue agora em dezembro. Ele prevê a construção de UPAs nas demais regiões, nós já temos 2. Esse recurso federal ele já está designado, tanto é que na semana passada o Jornal Popular noticiou que o ministro da Saúde atual, né, que continua a partir de ontem, né, ele declarou esse recurso para a construção de UPAs em todo o país, inclusive em Goiânia. E o Hospital Pediátrico Municipal já existe o recurso designado. O prefeito Paulo Garcia havia decidido construir um hospital municipal. Como esse recurso só chegará ao final do ano ou início do ano que vem, e como, conversando com as famílias de Goiânia, e eu tenho conversado muito, não só agora como candidata, mas como deputada e principalmente como delegada. Mas recentemente a grande questão que a gente tem ouvido na saúde, além da necessidade de reestruturar o atendimento básico e a estratégia de saúde da família, que nós precisamos universalizar na cidade, é a questão pediátrica. A falta de pediatras hoje na cidade, inclusive na rede privada, é uma grande angústia das famílias, porque se trata da vida dos nossos filhos. E nós precisamos ter um lugar em que as pessoas têm certeza, porque às vezes é urgente, né? Não pode demorar, você não pode passar num hospital, num cais, em outro cais, esperar, às vezes, um leito de UTI que pode levar à morte da nossa criança. Então, ter um lugar que funciona 24 horas, que tenha leitos de UTI, é hoje uma necessidade da nossa cidade. Então, existe o recurso que o prefeito Paulo Garcia havia se decidido pelo Hospital Municipal, esse recurso está direcionado. Acho que a gente não pode falar coisas que não seja possível fazer, né? E eu, como sou servidora pública há quase 20 anos, a gente sabe como funciona. Claro que é difícil, mas tem que haver prioridade. Quando a gente, principalmente, tem pouco dinheiro, é como na nossa casa. A gente prioriza o que é questão de vida ou morte, o que é realmente importante. E hoje, ter um local onde a gente tem certeza que a gente vai levar a nossa criança, seja de madrugada, seja no final de semana, e vai ser atendido na hora, e a vida dele será protegida, é prioridade na cidade. Mas, candidata, nessa área de saúde, a senhora citou aí UPA, construção de UPA, além da maternidade do hospital, e o Popular está fazendo uma série de diagnósticos e ouvindo especialistas a respeito dos principais problemas da cidade, e os especialistas na área de saúde dizem que o município tinha que pensar primeiro em reformular e melhorar as unidades já existentes para depois pensar em construir e equipar, que é algo caro, botar em funcionamento. O que a senhora acha disso? Não, eu concordo e inclusive tenho percorrido, antes da campanha, né, percorri todos os CAIs de Goiânia, as unidades de saúde. Também tem um apoio muito grande, que a minha mãe é profissional de saúde pública, é professora de enfermagem de saúde pública, trabalha nos CAIs de Goiânia,
com as suas alunas. E nós percebemos essa necessidade. O CAIS é aquele primeiro atendimento, os CAIS e CIAMs da cidade. O primeiro atendimento, é claro que o atendimento ele é diferenciado do hospital. O CAIS ele não atende grandes complexidades, né? Situações mais graves. Então, eu acredito que, por um lado, nós precisamos investir na prevenção, porque muitas situações relacionadas, por exemplo, a diabetes, relacionadas a problemas que são passíveis de prevenção, nós vamos evitar. E isso é muito importante. Se nós tivermos estratégia de saúde da família fortalecido na cidade, e nós já temos 83 equipes, nós precisamos ampliar e fortalecer essas equipes, para que realmente as famílias sejam atendidas e a gente possa trabalhar muitas questões também, como a prevenção às drogas, como a prevenção à gravidez precoce. São questões que podem ser trabalhadas nesse aspecto. E nós precisamos sim reestruturar e melhorar. Primeiro, humanizar o atendimento. Eu acredito, né, e conversando com os servidores, eles também entendem que isso é possível e necessário, humanizar o atendimento, ninguém sair sem ser atendido de uma unidade de saúde, sem ser atendido em tudo que ela precisar, mas principalmente ser tratada bem, ser tratada com respeito. Essa é uma das principais queixas, eu tenho acompanhado e tenho conversado com eles também. E essa estruturação, ela é possível se fazer com recurso próprio. Ela é possível, é uma prioridade que nós temos, ter uma reestruturação e uma valorização dos profissionais, que para mim é muito importante. Candidata, a senhora tem na área de habitação um projeto Minha Casa no Centro, que é uma proposta de transferência dos moradores para os edifícios. O que vem a ser essa transferência e como que se daria essa transferência de moradores para os edifícios? Essa é uma ideia que ela tem tomado corpo hoje no Brasil, quando se discute a ocupação urbana, né? Mas ela não é nova, na verdade já teve uma experiência aqui em Goiânia, na administração do professor Pedro Wilson, de que coloca uma nova proposta diferente do que é feito tradicionalmente pela antiga política brasileira, de que quando você tem pessoas humildes que são de uma área de ocupação, uma invasão, por exemplo, ou que vivem numa área de risco, você pega essas famílias e manda para um local distante, muito longe, depois de espaços vazios, e essas famílias ficam lá, e aqui vamos dar um exemplo, Orlando de Moraes, né? Por exemplo, junto a Orlando de Moraes, em que há um espaço vazio, essas pessoas ficam lá por muito tempo, sem benefícios sociais, sem ônibus, sem educação, sem saúde. A ideia, e que hoje existe em todo o país, né, que toma corpo, é você aproveitar os espaços urbanos para criar espaços onde as pessoas possam viver. Então, por exemplo, nós temos cerca de 100 mil lotes vazios na malha urbana de Goiânia. E uma experiência que já aconteceu foi o Residencial América Latina, que é no Jardim Goiás, que são famílias de áreas de risco que ficaram no residencial, uma área dentro da malha urbana, ao invés de serem colocados distantes, como também é o Jardim do Cerrado. Então, nós entendemos, e eu entendo, né, que nós precisamos repensar essa prática. Nós queremos que as pessoas humildes, e uma experiência que está acontecendo agora é em São Paulo, onde até pessoas em situação de rua estão sendo acolhidas pelo poder público, e se pensando, lá existem muitos prédios abandonados. Não é o caso em Goiânia. Lá existem galpões e prédios abandonados que estão sendo ocupados por famílias que não têm moradia. A questão da moradia é séria, nós temos só no cadastro municipal 28 mil pedidos de pessoas que não têm moradia, e eu acredito que esse número é muito maior. Então, em conjunto, em parceria com os movimentos sociais que trabalham com essas pessoas e famílias que não têm moradia hoje na nossa cidade e na região metropolitana, então é importante a gente... E aqui eu tenho outra proposta que tem a ver, se eu puder falar, André, que é a questão do edifícios nesses Sim, lotes como vazios, Residencial América Latina. É um não... exemplo no Jardim Goiás, que foi construído na administração do professor Pedro Wilson, de não levar as famílias, por exemplo, você tem uma invasão, que você, como prefeita, entende que essas pessoas merecem ter o apoio do poder público para moradia própria. Ao invés de você pegar essas pessoas e colocar longe, depois de espaços vazios, o que favorece a especulação imobiliária
que nós precisamos combater na nossa cidade e levar lá para o final da cidade, perto de outra, sem nenhum benefício social. Nós vamos pegar espaços vazios dentro da cidade, que já tem linha de ônibus, que já tem escola perto, que já tem posto de saúde, e ali fazer os edifícios. Seja em parceria. Seriam desapropriados pelo município? Se for necessário, sim. Nós podemos fazer parcerias nesse sentido e nós já estamos conversando com o setor empresarial de Goiânia e também com os movimentos sociais. E existem também áreas do município que podem ser usadas para isso. Candidato, nós temos na prefeitura hoje um prefeito que é do PT, aliado seu, Paulo Garcia, que tem uma grande reprovação popular, não tem uma boa avaliação na capital. A senhora tem dito que são estilos diferentes, cada um tem seu estilo, tem dito na propaganda, inclusive, que é possível renovar o jeito de administrar, renovar o jeito de fazer política. Mas o que a gente vê é que o grupo político da senhora é o mesmo do prefeito, as pessoas que estão participando, que são os quadros que ajudam na campanha eleitoral, que ajudam na elaboração do plano de governo, também são os mesmos. É possível, dessa forma, renovar, de fato, a administração? Bom, primeiro eu gostaria de ressaltar que hoje no Brasil, e essa pesquisa foi publicada por todos os meios de comunicação aqui em Goiás e no Brasil, os três níveis de administração brasileira estão com péssima aprovação, né? Estão com reprovação popular, tanto o governo federal interino, que a partir de hoje se consolida, como governo estadual, inclusive aqui na cidade de Goiânia, e também o governo municipal. Eu acredito que essa reprovação da população, ela faz parte desse contexto político que nós passamos, em que a população, ela sente uma falta de credibilidade em geral com a política. E por isso que é preciso sim renovar, não só com pessoas, mas com práticas. Por outro lado, Fabiana, realmente o nosso grupo político, ele tem pessoas que fazem parte da administração, mas tem muitas pessoas que não fazem parte da administração atual, que fizeram parte da administração Darcy Acors, ou que são pessoas da juventude. Nós temos muitas pessoas novas na política, pessoas, por exemplo, que não fazem parte do meu partido, certo? Pessoas que fazem parte das forças de segurança, que fazem parte das entidades e órgãos que atuam, principalmente nessa, por exemplo, né, uma área de prevenção e de políticas públicas para criança e adolescente, pessoas que atuam em políticas públicas para mulheres na nossa cidade, uma vez que, e é importante salientar, eu sou a única candidata mulher e tem esse sonho de ser a primeira prefeita. Acredito que as mulheres têm que ter essa oportunidade de participar da política, o que é muito diferente de tudo que já aconteceu na cidade, de todas as administrações, inclusive as do meu partido. Mas a renovação que a gente propõe é na forma de fazer política e administrar. Principalmente, eu acredito que a principal mudança, independente de partido, independente de quem estivesse hoje, é avançar na transparência da administração, na forma de fazer política. E quando a gente faz uma campanha como a que eu tenho feito, e nós estamos fazendo um plano de governo participativo, conversando com as pessoas em toda a cidade, por setores da sociedade que não fazem parte do meu partido, pessoas da sociedade em geral, que são convidadas a contribuir. Esse plano de governo, nós entregamos um resumo ao TRE, mas ele continua sendo elaborado e discutido com as pessoas, já demonstra que é possível fazer uma política de forma diferente. Mas a administração hoje, ela pode avançar muito na transparência, né, aperfeiçoando os mecanismos que já existem, mas também criando outros, como o orçamento participativo. Já existiu aqui, nós precisamos reformular, existe hoje como referência em cidades como em Santo André. Eu estive lá esse ano acompanhando como funciona, e em que toda a sociedade não só acompanha o que é feito com o orçamento público, como se gasta o erário, mas também participa da decisão das prioridades, inclusive as crianças. Em Santo André, as crianças se reúnem em cada escola e discutem o orçamento do ano que vem. E também buscarmos formas de participação direta, e também junto com os vereadores, que também são representantes da população, e, é claro, nós respeitamos também. Mas, candidato, quando foi implantado o orçamento participativo aqui, na época do Pedro Wilson, né? Da administração? Não, foi implantado na administração Darcy Acors. Chamava Goiânia Viva. Ah, tá, mas como orçamento participativo foi é só o nome que foi. Aí, na época do Pedro Wilson, ele teve baixíssima efetividade, né? E teve muito
muito conflito com os vereadores que você acabou de falar, que faz parte e tudo mais. E que modelo seria esse orçamento participativo? Tem que ser muito rápido, que a gente está terminando, né? Tá. Que modelo seria esse orçamento participativo que não traria esse conflito com os vereadores e não frustraria também a população que participou das plenárias, definiu as áreas onde seriam aplicados os recursos e no final ele não teve ali o benefício que elas queriam. Sim, eu acompanhei muito as duas gestões que procuraram implantar essa forma de participação, que foi a administração Darcy Acósio, depois a administração Pedro Wilson. Acredito que na primeira teve uma maior efetividade, tanto que Darcy termina a sua administração com 94% de aprovação da população, mas eu acompanhando a gestão Pedro Wilson no que diz respeito ao orçamento, acredito que o grande problema foi realmente a relação com os vereadores, que muitas vezes entendem que todas essas decisões têm que ser só a parte deles e não concordam com a participação direta da população. Mas eu acredito firmemente que hoje todas as lideranças políticas elas estão conscientes de que é preciso a renovação da política e que a participação direta hoje da população é uma necessidade e as pessoas desejam, de fato, participar. Elas não desejam só a política representativa. Elas escolhem a sua prefeita ou prefeita e seus vereadores, mas elas querem também opinar e participar da fiscalização. Então, nós precisamos ter um orçamento participativo, primeiro, com a presença efetiva da prefeita lá no bairro, conversando com a população. Segundo, que seja feito de forma muito sincera. Nós temos tantos milhões ou tantos mil reais para investir. Nós vamos fazer um CEMEI, uma praça, uma escola, o que é necessário aqui? Então, de forma muito sincera, falar a verdade, quanto tem, ensinar as pessoas a entender o orçamento também, para que elas acompanhem e fiscalizem, porque o controle social direto de parte da população é um aspecto importante dessa transparência e da participação popular, mas trazer os vereadores como parceiros. Os vereadoras da cidade, independente de partido político, eles têm que ser parceiros da prefeita e essa nova forma de participação na política, de participação popular, de avanço na democracia, tem que ser de vontade de todos, porque é isso que a população quer hoje para que volte a acreditar na política, acreditar nos seus representantes e para que a política volte a ter credibilidade. A Prefeitura, inclusive, hoje é uma das piores no cumprimento da Lei de Acesso à Informação, das leis de transparência. A Prefeitura de Goiânia, entre as capitais do país, avançou muito pouco nesse sentido, de efetividade das leis. A senhora acha que é possível melhorar isso? Claro, inclusive a Assembleia Legislativa também é uma das que tem tido muitos problemas. Você, inclusive, tem colocado isso e eu tenho acompanhado esse desafio lá também. É um desafio que nós temos em todo o país, são várias prefeituras que têm problema. Primeiro, nós precisamos ter os mecanismos corretos. O portal da transparência, que tem que ter um investimento tecnológico. Hoje o portal da transparência de Goiânia, ele existe, ele chega até um determinado ponto, você não consegue avançar e conversando com as pessoas que trabalham com isso, o que elas nos colocam tem que ter investimento tecnológico e nós precisamos fazer isso. Inclusive, se for necessário, eu tenho certeza que nós teremos apoio de setores da sociedade goianiense para tanto. Por outro lado, nós precisamos criar uma ouvidoria que seja ligada diretamente à prefeita, para que as pessoas possam perguntar, denunciar, questionar de forma direta. Então, uma ouvidoria na administração municipal ligada diretamente à prefeita para que tenha autonomia e independência são medidas que nós podemos tomar, que nós iremos tomar e que com certeza elas vão avançar nesse sentido. Por outro lado, nós temos, já foi criado em Goiânia e nós precisamos fortalecer, eu quero colocar em prática, os conselhos regionais, que são uma forma de controle social que nós queremos promover. E os conselhos em Goiânia, os conselhos de segurança comunitários, os conselhos comunitários de saúde, que nós queremos, inclusive, criar um conselho municipal de segurança, porque existem os conselhos nos bairros. Os conselhos relacionados à criança e adolescente, à educação, nós queremos que eles tenham grande participação na nossa administração para que ela seja de fato democrática e traga os setores da sociedade para discutir. Até porque no ano que vem nós vamos ter a revisão do plano diretor da nossa cidade, que vai dizer como nós vamos nos desenvolver, como vamos crescer, mantendo a qualidade de vida, e nós precisamos ter uma discussão profundamente democrática e participativa sobre isso. Candidato, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos que nos acompanharam.